Aí. Pessoal, tá gravando então? Bom dia a todos novamente. Estamos aí, né, em Direito Empresarial do quinto semestre matutino, Falência e Recuperação de Empresa, do dia 2 de junho de 2021. E essa é a nossa última aula, esse é o nosso último encontro aí, antes da prova. Pessoal, o nosso material foi atualizado e na aula de hoje foi disponibilizado, então, a versão final, né? A versão, não sei se é A de artigo ou, né, A tudo junto, pelo amor de Deus, né? Não quero saber disso. A versão ojeriza aí desse material. Não sei se é a versão final ou se é a versão, né? Me livra disso aí, final do nosso material. Mas está disponibilizado no chat. Né? E aí vocês, por favor, né, tendo interesse, peguem aí do chat a versão final do nosso material. Pessoal, e a gente precisa dar uma corridinha agora para a gente tentar, então, abarcar o nosso conteúdo final de prova, né? Para a gente poder abarcar o nosso conteúdo final de prova. E nós estávamos estudando, né, se me permitem compartilhar a tela, a recuperação extrajudicial. Né? Na semana passada, a gente estava estudando aí a recuperação extrajudicial. E nós já vimos que a recuperação extrajudicial ela é um grande acordo celebrado entre os credores e a empresa. Né? E a grande vantagem da recuperação extrajudicial para a empresa é que, como ela é extrajudicial, ela é um acordo entre os credores, ela não tem processo. E se ela não tem processo, ela não se convola em falência. Então, o empresário pode errar alguma coisa dentro da recuperação extrajudicial, pode até descumprir o plano de recuperação extrajudicial, que falência ele não vai ter. Né? Então, para o empresário, né, é uma vantagem, porque ela não se convola em falência. E, pessoal, né, nós paramos justamente nesse slide aqui, que traz para a gente alguns tipos de créditos que são excluídos da recuperação extrajudicial. Alguns tipos de créditos que não entram na recuperação extrajudicial. Consequentemente, não sofrem influência pela recuperação, não tem nenhum benefício pela recuperação e têm que ser pagos normalmente, como eram devidos antes mesmo da decretação da recuperação. Então, na mesma data de vencimento, com a mesma correção monetária, com os mesmos juros moratórios, com os mesmos juros remuneratórios, com os mesmos encargos como multas aí, né? Não sofre qualquer influência, não sofre qualquer benefício. Né? Não tem, portanto, nenhum tipo de alteração com a recuperação. Pessoal, e aqui eu faço uma crítica que a doutrina está fazendo à Lei 14.112 de 2020. Por quê? Porque a doutrina fala o seguinte, olha, quanto mais créditos entrar na recuperação, melhor para o empresário e mais chance ele tem de se recuperar. E a Lei 14.112, então, ela perdeu a melhor das oportunidades que a gente teve até agora, né, desde a entrada em vigor da lei anterior, da 11.105 da Lei 11.101 de 2005, de ampliar de fato, né, ou de abarcar todos os créditos, então, dentro da recuperação extrajudicial, porque isso seria benéfico para o empresário em recuperação extrajudicial e isso permitiria, então, que ele se recuperasse de forma facilitada. Mas a Lei 14.112 não fez isso e manteve, então, os créditos excluídos da recuperação extrajudicial. Pessoal, olha só, não entram na recuperação extrajudicial créditos posteriores à recuperação. Gente, isso sempre cai em prova. Isso sempre cai em prova. A recuperação, ela só se refere a créditos anteriores, a créditos que já existiam quando da recuperação, né? A dívidas que o empresário já tinha que pagar quando da recuperação. Tudo que vier depois da decretação da recuperação não entra na recuperação, né? Até porque, né, o empresário ele tem que fazer um plano de recuperação, né? E o plano é verificar como que ele vai pagar os créditos anteriores. E não tem como ele fazer um plano para créditos futuros, né? A não ser que ele tenha bola de cristal, né? Então, na verdade, nem precisava a lei falar que está excluído os créditos posteriores, nem precisava, isso é uma questão lógica, né? Não tem como fazer um plano de pagamento de algo que você ainda não deve,
né, de algo que você ainda não deve. Então, os créditos posteriores não são abarcados na recuperação de empresa aí, né? Os créditos posteriores, eles vão ser livremente negociados e o que for negociado é o que vale, né? Não vai sofrer qualquer influência aí da recuperação. Pessoal, segundo, não entram na recuperação os créditos tributários, né? A recuperação, ela não abarca os créditos tributários. Por quê? Porque o crédito tributário é devido ao Estado, por força de lei. Então, todo crédito tributário, ele tem uma lei própria. Lei do ISS, que é municipal, lei do IPVA, que é estadual, lei do IOF, que é federal, né? Então, tem uma lei própria. E o direito do Estado, ele é indisponível, né? O Estado não pode dispor desse crédito tributário. Então, se tem lei própria e nem o Estado pode dispor, não poderia uma lei geral, que é a lei de falência, não poderia os credores dispor diferente de algo que é do Estado, que tem lei própria e que é indisponível pelo próprio Estado, né? Então, com base nessa indisponibilidade dos créditos tributários, é que justifica-se, então, que eles não entram na recuperação de empresa, né? Então, uma empresa em recuperação, ela tem que pagar os tributos, seja anteriores, seja posteriores à recuperação, igualzinho ela teria que pagar se ela não tivesse recuperação, né? Se ela não tivesse recuperação. Então, não tem desconto tributário, não tem parcelamento tributário, não tem isenção para recuperação, não tem nada. O tributário é normalzinho aí. Pessoal, terceiro, né? Terceiro tipo de crédito que é excluído são os créditos aí do artigo 49, parágrafo 3º da Lei de Falência, que a gente chama aqui de créditos bancários, né? Em geral aí são créditos bancários. Por quê? São créditos normalmente devidos a bancos, né? São créditos normalmente devido a bancos aí. Aí vocês vão me perguntar, professor, por que crédito devido para banco não entra na recuperação? Gente, motivo de fundo, banco faz lobby, né? E aí conseguiu excluir os créditos, né, bancários aí da recuperação. Segundo motivo, porque se o banco então sofre interferência, ele tem risco maior. E se ele tem risco maior, então ele vai cobrar juros maior. Então, para o banco não sofrer interferência, não ter risco maior, não cobrar juros maior, é que não, em tese não entra, né, na recuperação de empresa aqui, né? Então, o pano de fundo é lobby bancário, né? O motivo expresso é para diminuir o risco do banco e diminuir a taxa de juros cobrados aí, né? Por isso que a taxa de juros aqui no Brasil é bem baixa, né? Tô zoando aí, claro que é alta. Pessoal, só que veja, né? Falar em crédito bancário aqui é uma generalização para a gente ter uma ideia do que se trata, né? Mas a lei ela é expressa aí, né? Ela é expressa em quais são os créditos bancários que não entram na recuperação de empresa. Primeiro crédito bancário é a propriedade fiduciária, né? Ou alienação fiduciária. O que é a propriedade fiduciária ou alienação fiduciária? É a dação de um bem em garantia, né? Você vai lá no banco, toma um financiamento e o banco, então, ele quer um bem em garantia, né? Porque senão ele também não vai emprestar dinheiro, porque se não tem bem em garantia, a chance do banco perder é muito grande. E uma das formas de dar um bem em garantia ao banco é alienação fiduciária, é através da propriedade fiduciária aí, né? E essa propriedade fiduciária, ela gera um meio termo, né? Por quê? Porque na propriedade fiduciária, o tomador do financiamento, que é a empresa, né? Ela vende a propriedade para o banco. Ela vende a propriedade para o banco. Só que o banco ainda não fica proprietário. Então a empresa, né, o devedor já vendeu a propriedade para o banco, mas o banco ainda não fica proprietário. Por quê? Porque tem uma cláusula condicional. A cláusula condicional é o seguinte: o banco só consolida a propriedade se o devedor não pagar. Então, o devedor já vendeu, mas o banco ainda não se tornou proprietário porque o devedor está pagando. Mas quando o devedor para de pagar, vale a cláusula condicional. Parou de pagar, o banco consolida a propriedade, o banco se torna proprietário
total do bem aí de alienação fiduciária. E aí, o que ele faz? Põe a leilão, né? Aí ele faz leilão. Então, quem eventualmente aí já trabalhou em escritório, né? Ou até eventualmente já tinha um dinheirinho aí e resolveu comprar um bem a leilão de banco, são todas propriedades decorrentes de alienação fiduciária, né? E sempre tem leilão de banco, né? Entre aí no site de leilões, né? Tem Pestana Leilão, Milani Leilões, né? Rodrigo Santoro Leilões, eles sempre estão fazendo leilões de banco. Tem os leilões judiciais, aí pode ser qualquer coisa, né? Porque é penhora e pode ser decorrente de qualquer coisa. Mas os leilões de banco são decorrentes de alienação fiduciária, né? O banco se tornou proprietário porque o devedor não pagou aí, né? Esses créditos decorrentes de alienação fiduciária não entram na recuperação de empresa. Então, se a empresa é devedora de um contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, ela tem que continuar pagando aquele contrato normalmente, né? Se ela parar de pagar, o banco vai consolidar a propriedade, vai se tornar proprietário e vai leiloar o bem aí. Pessoal, e a maior prova que na alienação fiduciária o banco, o devedor vende para o banco, né? Mas o banco ainda não se torna proprietário, só se torna proprietário se não pagar, e é o não pagamento que torna o banco proprietário, é que se vocês olharem esses leilões de bens de banco, sempre consta lá, ocupado, porque o devedor está lá dentro ainda, né? O banco nunca toma posse, né? O banco se torna proprietário por uma questão contratual, né? E um procedimento de consolidação dessa propriedade que é feita no cartório de registro de imóveis, né? É o cartório de registro de imóveis que consolida a propriedade. E na realidade fática, não muda nada. O devedor continua no imóvel, né? Não paga, o banco consolida a propriedade, o banco faz leilão e o devedor continua no imóvel. Quem arremata é que vai ter que tirar o devedor lá de dentro. Não é o banco. O banco entrega, né, do jeito que está com o cara lá dentro, né? E aí é quem arremata que vai ter que tirar o cara lá de dentro, né? Então, essa é a propriedade fiduciária, essa é a alienação fiduciária. Gente, vocês estudam mais aprofundado, né, essa questão da alienação fiduciária em direito civil, quando vocês estudarem aí os direitos reais em garantia, né, e até direitos reais sobre coisa alheia, né? Então, esse ponto da matéria, né, no curso de direito, ele está em direito civil, dentro dos direitos reais em garantia ou direitos reais em coisa alheia, né? Que são aí a hipoteca, o penhor, a anticrese, né? E alienação fiduciária. Esses são em garantias. E em coisa alheia tem o direito de superfície, o usufruto, né? O direito de laje, né? Olha que legal, direito de laje são direitos direitos reais em coisa alheia, né? Bom, pessoal, vamos seguir mais um pouquinho, daqui a pouco eu abro para as perguntas aí. O segundo crédito bancário que é excluído da recuperação é o arrendamento mercantil. O que é arrendamento mercantil? Né? É o nome abrasileirado do Instituto do Leasing, né? O Instituto do Leasing, que é um contrato empresarial, né? O arrendamento mercantil ou leasing é um contrato empresarial também de financiamento. No leasing, o adquirente ele vai numa financeira e fala, olha, eu quero comprar aquele bem. A financeira vai lá e compra o bem e arrenda esse bem para o adquirente. E o adquirente vai pagando, então, mês a mês, tipo um aluguel, né, pelo arrendamento desse bem, pelo uso desse bem aí, né, por isso arrendamento. Porém, ao final do contrato de arrendamento, o adquirente ele passa a ter a opção de fato, comprar o bem pagando a diferença. Então, pega-se o valor do bem, desconta-se o que ele já pagou a título de arrendamento e ele paga a diferença, né? Que é o valor residual, o VR, né? O VR, valor residual. E aí ele adquire a propriedade. Agora, se ele não quiser pagar o VR, né, que é o valor residual, ele não paga. E aí? E aí o contrato de arrendamento se extingue e o bem é devolvido aí para a financeira, e a financeira simplesmente arrenda para outro, né? Faz leasing para outro, que continua pagando o arrendamento com a opção de compra no final. Esse é o arrendamento mercantil, né? Esse é o leasing aí.
esses valores devidos pela empresa a título de arrendamento mercantil, a título de leasing, tanto os pagamentos mensais quanto o VR final, né, o valor residual para aquisição final do bem, não entram na recuperação de empresa. A empresa tem que continuar pagando normalmente o valor das parcelas mensais e o valor do VR também ao final. Não sofre interferência nenhuma. Gente, o arrendamento mercantil, o leasing, ele surgiu para grandes bens, né? Então, surgiu para avião, surgiu para navio, e todo o mercado de aviação ainda é em arrendamento mercantil, né? As empresas aéreas, normalmente, elas não compram direto o avião, elas vão no fabricante, arrendam esse avião do fabricante e vão pagando aí com opção de compra no final. E claro que se aquele avião continuar útil para elas, elas pagam VR e se tornam proprietárias do avião. Se aquele avião não se tornar mais útil para elas, porque mudou, sei lá, a natureza da rota, elas simplesmente devolvem o avião. E aí a financeira, né, que a gente chama de lessora, né, as lessoras, vão pegar aquele avião e arrendar para outra empresa aérea aí. E se não conseguir, aposenta o avião em deserto, né? É o que aconteceu na pandemia, né? O mercado de aviação caiu, né? A demanda por viagem aérea caiu, e aí as empresas aéreas devolveram os grandes aviões para as lessoras, A380, 747 aí, né? E as lessoras não tinham para quem arrendar. E aí o que elas fizeram? Aposentaram os aviões em desertos, né? Mas se eventualmente, né, a demanda crescer, esses aviões são das lessoras, elas vão poder arrendar para outras e recuperar, né, e tirar o avião do deserto aí. Né? Então, isso esse é um mercado de aviação, né, de aviões, é tudo por leasing. Né? Apesar de ter surgido nesse mercado para grandes bens, hoje, se a gente quiser comprar um carro, a gente pode comprar um carro por leasing também. Né? Quando a gente vai na concessionária e se interessa por um carro, né, e vai financiar esse carro, a gente tem duas opções, normalmente, né, para financiar o carro. A gente tem o leasing, né? E a gente tem o CDC, o crédito direto ao consumidor. Né? O leasing costuma ter uma taxa de juros um pouquinho mais baixa, costuma, né? Porque não sei mais que o mercado virou de perna para o ar. Né? Preços estão estratosféricos, a galera tá querendo comprar, não tem carro, então isso deixa a montadora aí numa situação um pouquinho mais confortável. Eu não sei como que está, né, o mercado de financiamento de veículo, mas antes da pandemia, dentro de uma normalidade, era isso, ou leasing ou CDC, que é o crédito direto ao consumidor, e o leasing tinha uma taxa de juros um pouquinho mais baixa que o CDC. Bom, pessoal, depois, olha só, não entra também em recuperação a compra e venda com reserva de domínio. O que é compra e venda com reserva de domínio? É o que está no artigo 521 do Código Civil. Fala assim, o que o vendedor fica com o bem até o término do pagamento. Né? Isso é muito comum. Né? Então, faz a venda, só que o vendedor continua na posse do bem até o término do pagamento. Com o término do pagamento é que vai se transferir a posse e a propriedade do bem. Isso é compra e venda com reserva de domínio, né? Dá segurança para o vendedor, porque ele só transfere a propriedade quando dá o término do pagamento. Mas, claro, isso é péssimo para o comprador, porque ele fica pagando sem ter acesso ao bem, que o bem continua com o vendedor. Né? Então, isso depende aí da tratativa, né, do próprio comprador com o vendedor. Né? Mas é uma forma que dá garantia ao vendedor, porque ele permanece com o bem até ele receber o valor integral da dívida aí. Né? Pessoal, e por fim, compra e venda de bem com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade. Isso aqui é padrão, né? Toda vez que a gente faz um contrato de compra e venda, a gente coloca que esse contrato é irrevogável e irretratável aí, né? O que seria a exceção, na prática se torna o comum, né? E não entra na recuperação, porque se é irrevogável, irretratável, na verdade ele é imodificável. E se ele é imodificável, ele não pode ser modificado pela recuperação extrajudicial.
né? O motivo é lógico também, né? Então, o contrato de compra e venda irretratável e irrevogável, ele é imodificável. Não pode modificar de jeito nenhum. Então, nem mesmo a recuperação. Pessoal, importante aqui, e é isso que cai em prova. Olha só, créditos trabalhistas entram ou não entram em uma recuperação? Crédito trabalhista entra ou não entra numa recuperação? Depende. Depende do quê? Olha só, depende de negociação coletiva com o sindicato da categoria, né? Então, o crédito trabalhista, ele depende de negociação coletiva. Se o sindicato aceitar o plano de recuperação, o crédito trabalhista entra também na recuperação e ele vai ser modificado, né? Pode ser reduzido, pode ser parcelado, né? Pode ser pago aí com uma moratória, né? Com prazo maior para pagamento, enfim, pode ser qualquer coisa, mas desde que haja a aprovação do sindicato da categoria, né? Com negociação coletiva. Agora, se o sindicato não aprovar, o crédito trabalhista também não entra na recuperação e aí ele não vai sofrer modificação alguma, né? Ele vai ter que ser pago normalmente, né? Na data correta, com as verbas trabalhistas corretas, sem desconto, né? Sem modificação alguma aí. Isso cai bastante em prova, né? Então, a garantia do empregado é o sindicato dele, né? A garantia do empregado é o sindicato dele. Se o sindicato fizer a negociação e aceitar, o crédito trabalhista vai ser modificado, né, pela recuperação. Se o sindicato fizer a negociação e não aceitar, né, o crédito trabalhista não vai ser modificado pela recuperação, mas aquele negócio também, né, a chance, então, de ter demissões aumenta bastante, né? Então, realmente é uma faca na garganta aí do sindicato. Se ele não aceita, se ele aceita, diminui o dinheiro dos empregados. Se ele não aceita, aumenta a chance ou o volume de demissões desses empregados, né? Então, realmente é uma faca na garganta aí desse sindicato. Pessoal, esses são os créditos excluídos da recuperação extrajudicial, eles não entram na recuperação judicial. Desculpa, na recuperação extrajudicial. Esses são os créditos excluídos da recuperação extrajudicial, eles não entram na recuperação extrajudicial. Só para finalizar, e aí eu já abro para vocês, olha só, na recuperação judicial, agora a gente vai falar da judicial, aqueles créditos que a gente estudou da recuperação extrajudicial, eles também são excluídos. Então, esses créditos excluídos da recuperação extrajudicial, também são excluídos, olha só, da recuperação judicial. Também não entram na recuperação judicial. Porém, veja só, na recuperação judicial, além dos créditos que já são excluídos da recuperação extrajudicial, exclui-se mais um. Olha só, existe mais um crédito, além daqueles da recuperação extrajudicial, que são excluídos da recuperação judicial. E esse detalhezinho cai em prova. A recuperação judicial, além daqueles, exclui mais um crédito que não entra na recuperação judicial. Entra na extra, mas não entra na judicial. É o famoso ACC. Pessoal, a recuperação judicial, olha lá, recuperação judicial, além daqueles, ela exclui também o ACC. O que é o ACC? O ACC é adiantamento sobre contrato de câmbio. ACC significa adiantamento sobre contrato de câmbio. O que é isso? O que é o adiantamento para contrato de câmbio aí? Esse adiantamento nada mais é do que uma antecipação, né, que um banco faz ao exportador. Olha só, o exportador vai vender para o exterior e ele só vai receber normalmente depois que o produto chega no exterior. Então ele manda o produto, ficando sem esse produto por um tempo, até o produto chegar no país estrangeiro onde ele exportou. Quando o produto chegar,
o importador, quem comprou, é que paga esse exportador. Então, ele fica sem o bem e sem o dinheiro por um tempo. E aí ele pode ficar sem capital de giro, porque ele gastou para fazer o bem, ele gastou para enviar o bem e não recebeu. Ou, por enquanto, ainda não recebeu. E nesse ínter, então, ele pode ficar sem capital de giro. E aí ele pode procurar o banco, né, e pegar um financiamento, que é justamente a antecipação do valor que ele tem para receber quando o importador pagar. E ele dá em garantia justamente o valor que o importador vai pagar para ele, para o banco. Aí o banco antecipa esse pagamento e o banco fica, né, com garantia justamente do pagamento a ser pago aí pelo comprador, quando for pago. Só que, claro, o banco não é tonto. Então, veja, se a exportação foi em 100 e o exportador procurou o banco para antecipar, né, fazer o adiantamento de contrato de câmbio, o ACC, o banco não vai pagar 100, ele vai pagar 90, ele vai pagar 80, ele vai pagar 60, ele vai pagar 70, 50 aí imediatamente. E vai ficar com o direito de receber os 100 quando ele for pago, né? Quando ele for pago. Então é um adiantamento, mas claro, um adiantamento com deságio, né? Esses débitos que o exportador tem com o banco que antecipou o valor da exportação é o ACC. E esse ACC não entra na recuperação judicial. Ele entra na recuperação extrajudicial, mas ele não entra na recuperação judicial. Gente, isso cai em prova, né? É um detalhe chato, né? Um detalhe chato. É um contrato que a gente não tem contato, né? Um contrato que a gente não tem contato, porque é um contrato muito específico, né? Depende do exportador, ter mandado o produto para o estrangeiro, depende desse produto demorar um tempo para chegar no estrangeiro, para ser pago, depende do exportador precisar de caixa nesse ínterim, procurar o banco, então não é algo muito comum, né? Mas, como as questões gostam daquilo que não é comum, gosta do detalhezinho, isso cai bastante em prova, né? Então, o ACC entra na extra, mas não entra na judicial aí. Pessoal, e agora eu abro aí para vocês, né? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento sobre os créditos excluídos da recuperação? Lembrando que nesse slide aqui nós vimos os excluídos da recuperação extrajudicial e nesse slide aqui a gente viu os excluídos da recuperação judicial. Na recuperação judicial, exclui-se os mesmos que são excluídos na extrajudicial, mas exclui mais um, além deles, que é o ACC, né? O adiantamento de contrato de câmbio. E aí, gente, alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Né? Veja que é uma matéria bem técnica, né? Com termos bem técnicos aí também. Tudo tranquilo? Eu sei que a gente está correndo um pouquinho, né? Mas é para a gente terminar a matéria para a nossa prova. O Renan colocou, o senhor pode repetir, por favor, sobre a compra e venda com reserva de domínio? Renan, compra e venda com reserva de domínio é o que está escrito aqui, né? A gente não tem muito mais detalhes aí, porque depende da tratativa do vendedor e do comprador. A compra e venda com reserva de domínio, o vendedor vende e o comprador compra. Só que normalmente é uma compra parcelada e o bem fica com o vendedor, ou seja, feita a compra e venda, o vendedor não entrega o bem para o comprador. Pela compra e venda com reserva de domínio, o vendedor só vai entregar ao término do pagamento, né? Então, se você vender teu carro aí com reserva de domínio, né, para mim, né, e eu, como todo professor, sou quebrado, vou pagar parcelado, né? Por exemplo, aí todo professor é quebrado, umas 200 parcelas mais ou menos. E se é com reserva de domínio, você vai ficar com o carro até eu pagar as 200 parcelas. E ao término das 200 parcelas, né, com a quitação da 200ª parcela, é que você tem obrigação de entregar o carro e que eu posso exigir que você entregue o carro aí,
né? Então, veja, não é algo comum também, né? Não é algo assim tão comum, depende da negociação do comprador, do vendedor. Essa é a compra e venda com reserva de domínio, né? Vende, faz o contrato, normalmente parcelado, mas na data do contrato o vendedor não entrega o bem, o vendedor permanece com o bem, daí reserva de domínio. E ele só tem obrigação de entregar o bem ao término do pagamento da última parcela. Aí, pagou a última, o comprador pagando a última, aí ele entrega o veículo. E não pode negociar, tem que pagar. A negociação é a cláusula com reserva de domínio, né? Essa é a negociação. Só entrega o bem quando pagar a última. Essa já é a negociação. Essa é a cláusula de reserva de domínio. Só entrega o bem quando pagar a última. Ah, mas quer modificar? Aí é negociação entre eles. Mas a negociação, né, primeira é essa, só entrega o bem quando pagar a última, né? Isso é a cláusula de reserva de domínio, né? É isso aí. Pessoal, mais alguma dúvida? Bom, vamos seguir então, e aí depois a gente para um pouquinho, ainda que seja, né, ao término do horário de aula, e a gente abre para as perguntas, para que no vídeo tenha todas as informações aí que a gente precisa para a prova. Olha só, pessoal, nós terminamos a recuperação extrajudicial e, na verdade, a gente já começou a recuperação judicial, né? E como a recuperação extrajudicial é um acordo entre os credores, ela não tem tantos requisitos, porque é um acordo, né? E a gente está no direito privado. No direito privado vale a autonomia privada, né? Antigamente chamada de autonomia da vontade, hoje chamada autonomia privada, em que as partes são livres para negociar. Agora, na recuperação judicial, ela é judicial, ela é um processo judicial, ela é feita perante o juiz. E aí a coisa complica. Por quê? Porque ela passa a não ser tão livre assim, né? Porque é feita perante o juiz, né? Não é mais um acordo entre os credores, é feita perante o juiz. E sendo assim, ela tem alguns requisitos, né? A recuperação judicial, ela tem alguns requisitos aí a serem cumpridos. Pessoal, e é por isso que toda empresa que vai pleitear a recuperação, ela primeiro tenta a recuperação extrajudicial, que é muito mais tranquila, não tem requisito, não tem nada, né? Muito mais de boa para fazer, com a vantagem de que se der algum problema, não vira falência. Ela empresa que precisa da recuperação, só vai pensar em recuperação judicial se ela não conseguir a extra. E aí não tem jeito, né? Não conseguiu a extra, vai ter que pleitear a judicial. Só que, assim, é um saco para a empresa, a judicial, porque ela tem vários requisitos a serem cumpridos, né? E esses requisitos aí, eles estão previstos aí no artigo 48 da Lei 11.101 de 2005 e, olha só, não houve mudança pela Lei 14.112 de 2020. Né? Então, esses requisitos aqui já eram requisitos antes da lei, na Lei 11.101 de 2005, e eles não tiveram mudança na 14.112 de 2020. Primeiro requisito, pessoal, isso despenca em prova. A recuperação judicial, ela é judicial e, portanto, ela depende de processo. E se ela depende de processo, a gente tem que analisar quem pode dar entrada no processo. E dar entrada em processo tem um termo técnico, né? Quem pode dar entrada em processo tem um termo técnico, é a legitimidade ativa. Gente, na recuperação só tem legitimidade ativa o próprio devedor, ou seja, a própria empresa. E por que isso cai bastante em prova? Porque é diferente da falência. Lembra, na falência a gente viu que tem a autofalência quando a própria empresa pede a sua falência. E a gente tem a falência pedida por credor. Então, na falência, tem legitimidade ativa o próprio devedor, que é a empresa, e se ele não fizer, se ele não pedir a falência, os credores. Na recuperação judicial, não. Na recuperação judicial, só tem legitimidade a própria empresa que quer a recuperação, que precisa da recuperação. Os credores não têm legitimidade. A recuperação, ela é sempre autorrecuperação. A empresa que pode pedir. Se a empresa não pedir recuperação judicial, ninguém pode pedir em nome dela, né? Os credores não têm legitimidade para pedir recuperação. Pessoal, e para guardar isso aqui,
eu costumo usar aquela frase, né, que todo mundo diz, todo mundo já ouviu falar, no tocante à necessidade de uma pessoa se recuperar. Olha, a pessoa está em depressão, olha, a pessoa ela está viciada em alguma substância entorpecente, álcool e drogas aí, ela precisa se recuperar. E aí todo mundo fala, para alguém se recuperar, esse alguém tem que querer. Aqui também. Para uma empresa entrar em recuperação judicial, essa empresa tem que querer. Essa empresa tem que pleitear a recuperação. Ela é a única que tem legitimidade ativa aí, né? Se ela não fizer, ninguém pode fazer em nome dela, né? Sócios não podem pedir, credor não pode pedir, a recuperação ela é sempre autorrecuperação. Pessoal, então fiquem espertos com isso, porque tem questão de prova, tem afirmativa de prova, tem alternativa de prova que fala de recuperação judicial pedida por credor. Não existe, né? É falso isso. Existe falência pedida por credor, mas não existe recuperação pedida por credor. A recuperação, a própria empresa tem que querer. Ninguém pode fazer por ela, ninguém pode pedir por ela, né? Então, isso é uma questãozinha de prova bem comum. Pessoal, segundo requisito, né, é um tempo de atividade, né? A empresa tem que ter um tempo mínimo de atividade para poder pedir recuperação de empresa. Empresa muito novinha aí, né? Empresa muito novinha não tem direito à recuperação judicial. Empresa muito novinha não tem direito à recuperação judicial. E eu chamo esse requisito de tempo de atividade de carência, que é um tempo mínimo para se pleitear a recuperação. Pessoal, e esse tempo mínimo aí é atividade regular há mais de 2 anos. Né? Para poder pedir recuperação judicial, a empresa tem que estar em atividade regular há mais de 2 anos. Se a empresa não tem atividade regular, né, com mais de 2 anos, ou seja, ela é mais nova que 2 anos, ela não tem direito à recuperação judicial aí. Pessoal, e aqui, só um detalhezinho que foi trazido pela Lei 14.112 de 2020, mas que já era pacífico na jurisprudência na Lei 11.101 de 2005. Né? Isso aqui já era pacífico, a lei só veio e ratificou que já era pacífico na jurisprudência. Atividade rural também pode pedir recuperação judicial, não tem problema. Só que a atividade rural, ela costuma ser um pouquinho mais informal, né, do que a atividade urbana. Ela costuma ser um pouquinho menos documentada que a atividade urbana, né? Então, para fins de provar esses 2 anos aqui, vale qualquer meio, né? Vale qualquer meio, inclusive uso de registros contábeis, ou seja, aquele livrinho aí que o proprietário rural vai fazendo, né, vai lançando seus créditos e seus débitos, né, os seus lucros, seus prejuízos, suas entradas e saídas, né? Aquele livrinho informal aí que o proprietário rural vai anotando o que ele compra, o que ele vende, para quem ele compra, para quem ele vende, vale como prova, né, para fins de atestar aí esse tempo mínimo de atividade. Né? Então, a jurisprudência já admitia essa prova mais informal da atividade rural, veio a lei e ratificou o que a jurisprudência já fazia. Né? Então, ficou categoricamente agora, formalmente agora, mais fácil, né, para o proprietário rural pedir recuperação de empresa. E ele pode, não tem nenhuma vedação aí. Bom, pessoal, além disso, olha só, nós temos também alguns requisitos negativos, nós temos também algumas limitações. Não, o Renan está perguntando se para a empresa urbana também vale qualquer meio ou só atividade rural. Olha só, é atividade rural, né? Então, essa questão de facilitação da prova, ela foi específica da atividade rural. A empresa urbana, ela tem que provar essa atividade não por qualquer meio, né? No fundo, pessoal, a empresa urbana vai provar essa atividade com o seu registro de ato constitutivo na junta comercial. Né? Para a empresa urbana, a coisa é rígida, né? É a prova com o registro aí dos seus atos constitutivos na junta comercial. Essa facilitação é expressa para a atividade urbana, a atividade rural. Né? Bom, pessoal, limitações aí. Olha só, não vai poder pleitear recuperação judicial
quem estiver durante um processo de falência, né? Já ter decretada a falência da empresa, aí, né, não vai poder pedir recuperação de empresa. Já decretou falência, não tem como, né? Agora, se eventualmente já tiver tido as suas obrigações extintas, não tem impedimento também, né? Então, durante a falência, quando já decretou a falência da empresa, aí não tem como pedir recuperação, porque já está em falência. Mas ao final da falência, se já declarou extintas as obrigações, em tese ainda já não tem mais proibição, né? Então, não pode pedir recuperação durante a vigência da segunda e terceira fase do processo de falência aí. Pessoal, e veja que também não pode ter sido condenado por crime falimentar, né? Não pode ter sido condenado por crime falimentar, né? Porque se já foi condenado por crime falimentar, essa pessoa provavelmente não tem credibilidade aí no mercado para fins de pedir e promover a sua recuperação de empresa, né? E, pessoal, existe também um pedágio, né? Existe também um pedágio, que eu chamo de pedágio, né? Vocês não vão achar em livro de doutrina pedágio, mas eu chamo de pedágio. Por quê? Pedágio, se a gente pega o carro aí e vai para São Paulo, pedágio ele tem de tempos em tempos, né? Ele tem marcos aí de tempos em tempos, né? De quilometragem em quilometragem. Então, pedágio é aquilo que acontece de tempos em tempos aí. E olha só, não pode pedir recuperação judicial, não pode pedir recuperação judicial se dentro dos últimos 5 anos já tiver obtido recuperação judicial comum, e também não pode se dentro de 8 anos aí já tiver obtido recuperação judicial especial, né? Então, veja, existe um período mínimo em que se pode pleitear recuperações de empresa, né? Você pleiteando recuperação de empresa, você não pode, você tem que esperar um tempo mínimo para poder pleitear de novo, né? Se você pleiteou recuperação judicial comum, né, você tem que esperar 5 anos para poder pedir uma nova recuperação de empresa. Se você pleiteou recuperação judicial especial, você tem que esperar 8 anos para poder pedir recuperação de empresa, né? Então, existe aí um intervalo entre uma recuperação e outra, entre recuperações judiciais, né? Se você pedir uma recuperação comum, você espera 5 anos. Se você pedir uma recuperação especial, você tem que esperar 8 anos para poder pedir uma nova recuperação de empresa aí. Esses são os requisitos. Pessoal, não confundam carência com pedágio. Carência é o tempo mínimo de atividade, 2 anos. Pedágio é o intervalo entre uma recuperação e outra aí, né? 5 para comum, 8 para especial. Terminou uma recuperação comum, você tem que esperar 5 anos para pedir uma nova. Terminou uma recuperação judicial especial, você tem que esperar 8 anos aí para pedir uma nova. E por que existe esse pedágio, né? Um intervalo mínimo da última recuperação? Porque senão, gente, a recuperação ela vai ser banalizada, né? Ela vai virar meio de vida, né? A empresa aí está com alguma dificuldadezinha aí, vamos pedir recuperação, porque aí a gente consegue desconto com os credores, aí a gente suspende o pagamento dos nossos débitos, aí a gente parcela tudo, né? Aí pede uma, parcela tudo. Aí na hora que está voltando já pede outra para parcelar de novo. Gente, a empresa, então, usaria até de má fé o Instituto da Recuperação de Empresa. Ela viveria em recuperação de empresa em detrimento aos credores, né? Coitado dos credores aí. Então, para evitar esse uso banalizado da recuperação, né, até um uso de má fé da recuperação, é que existe um intervalo mínimo aí entre as duas recuperações. Pessoal, e se, olha só, nesse intervalo mínimo aí, antes dos 5 anos da recuperação judicial comum, antes dos 8 anos da recuperação judicial comum, a empresa entrar em crise econômica, ela não vai poder pedir recuperação. E aí? E aí que ou ela dá os seus pulos, e sana a crise econômica pelas próprias pernas, sem recuperação, ou, infelizmente, vai ser decretada a falência da empresa, né? Então, dentre esses 5 e 8 anos, se a empresa entrar em nova crise econômica, não vai ter recuperação. Ou ela sana a crise econômica por si, pelas suas próprias pernas, ou vai decretar a falência dela.
né? Não vai ter jeito aí, né? Então, é uma norma bem rígida, né? Uma norma bem rígida. Por isso, né, que se fala em limitações à recuperação judicial, né? Não ser falido, portanto, não durante o processo de falência, não pode pedir recuperação durante o processo de falência, não pode estar condenado por crime falimentar e tem que ter um intervalo mínimo aí entre uma recuperação e outra. E para a gente terminar, pessoal, olha que interessante, aquela questão que o Vitor comentou sobre os efeitos secundários da condenação de um crime falimentar, né, do artigo 181, né, Vitor, e que a reabilitação penal, ela exige um prazo de 5 anos, poderia ser usado aqui, ó. Ele fala, não ter sido condenado por crime falimentar. Mas essa condenação, na verdade, pelo artigo 181, parágrafo 1º, ela vai perdurar aí por 5 anos, né? Os efeitos secundários de uma condenação por crime falimentar, né, até pleitear reabilitação penal, demora por 5 anos. Então, na verdade, a gente poderia aplicar aquele artigo 181 aqui. Então, não ser condenado por crime falimentar até 5 anos da extinção da punibilidade, porque aí vai poder pleitear a reabilitação penal, e reabilitado significa que não tem mais crime, né? Houve o crime, mas reabilitado não tem mais crime, ou não tem mais os efeitos secundários da condenação. Já cumpriu a pena, já extinguiu a punibilidade, passou 5 anos, pleiteou a reabilitação penal, extinguiu os efeitos secundários da condenação, né? A pessoa está tranquila, né? Ela pode ter maus antecedentes, mas ela não é mais reincidente, né? E aí, então, não subsiste efeito de condenação criminal, então também não subsistiria essa proibição aqui, né? Então, interessante aí, uma das vantagens, então, da reabilitação penal, né, do artigo 181 que o Vitor bem trouxe para a gente, seria, então, ilidir, né, essa limitação, né? A pessoa, então, ficaria livre para pleitear a recuperação de empresa aí, né? Bom, pessoal, sei que a gente está correndo bastante aqui, mas é para tentar abarcar o máximo de conteúdo antes da nossa prova. Alguma dúvida, algum questionamento específico sobre esses requisitos aqui? Fiquem à vontade aí. Se não, nós vamos adiantar um pouquinho, né? E eu tentei fazer um resumex mesmo, né? Ontem à noite aqui, eu tentei fazer um resumex mesmo, né? E aí nem teria tempo para montar digital, então fiz no papelzão mesmo, né? Aí bati uma foto do celular mesmo e postei aqui no nosso material, né? Que eu enviei para vocês, o resumão no papel com foto de celular. Né, mais raiz impossível, né? Mais raiz impossível. Mas foi dado a falta de tempo, né? E para tentar de fato abarcar, resumir a maior quantidade de conteúdo possível. Pessoal, então a gente precisa estudar para finalizar o procedimento de recuperação judicial. A gente precisa estudar o procedimento de recuperação judicial, né? E o que é estudar procedimento? É ver os atos processuais, né? O que acontece num processo de falência falência não. O que acontece no processo de recuperação e em qual sequência que ocorre, né, esses atos dentro de um processo de recuperação, né? E aí a gente tem esse esquemão aqui, né, para dar uma visão geral da coisa. Pessoal, mas todas essas informações que estão nesse esquemão aqui estão nos slides também. Então, aqui é um resumo, mas se vocês seguirem aí nos slides subsequentes a essa foto raiz aqui, vocês vão ver que todas as informações que a gente vai falar já estão aqui nos slides, né? Então, até o final aí, né, a gente tem todas essas informações. Então, também não se preocupem não, porque está tudo escritinho aí nos slides, né? Eu só optei em fazer esse esquemão aqui para a gente ter uma visão mais geral e conseguir abarcar esse conteúdo aí também de forma um pouquinho mais rápida. Bom, pessoal, olha só, a recuperação de empresa, a recuperação judicial de empresa é judicial, então é um processo. Então, a gente tem um processo aqui. E assim como a falência, também é trifásico, também tem 3 fases, né? Só que os nomes são completamente diferentes, né? A única semelhança com a falência é que são 3 fases, mas só, os nomes também são completamente diferentes. Olha só, a primeira fase a gente chama de fase postulatória.
A segunda fase a gente chama de fase deliberatória, e a terceira fase a gente chama de fase executiva do plano de recuperação, né? Então, a primeira fase é a fase postulatória, a segunda fase é a fase deliberativa e a terceira fase é a fase executiva do plano de recuperação. Pessoal, na fase postulatória, ela vai da petição inicial até o edital. A fase postulatória, ela vai da petição inicial até a publicação do edital. E ela é chamada de postulatória porque é a própria empresa pedindo a sua própria recuperação, né? Lembra, para se recuperar tem que querer, né? Então, a fase postulatória é a própria empresa pedindo a sua recuperação aí. Essa é a primeira fase. A segunda fase, ela se inicia após a publicação do edital, porque após a publicação do edital é que a empresa apresenta o seu plano de recuperação. E apresentado o plano de recuperação, esse plano vai ter que ser analisado pelos credores e discutido pelos credores e aprovado ou rejeitado pelos credores. E todo esse momento processual em que os credores estão analisando o plano, estão discutindo o plano para aprovar ou rejeitar o plano, eles estão deliberando sobre o plano. Por isso que a gente chama, então, de fase deliberatória. Fase deliberatória. Pessoal, e essa fase deliberatória, então, ela vai do edital, porque é quando a empresa apresenta o plano, até a decisão dos credores. Se os credores concordarem com o plano vai ser aprovado, né? E aprovado o plano, né? A gente tem, então, a homologação do plano pelo juiz, né? Homologação do plano pelo juiz. Pessoal, essa decisão do juiz que homologa o plano, ela é chamada de decisão concessiva da recuperação judicial, né? A decisão do juiz que homologa o plano, é a decisão concessiva da recuperação. E proferida, então, a decisão concessiva, não tem mais o que deliberar. Acabou a segunda fase, a fase deliberativa ou deliberatória. E aí, então, com a decisão concessiva, que é a homologação do plano, inicia, então, a terceira fase, que é a fase executiva. E o que vai acontecer na fase executiva? Matar a empresa no pelotão de fuzilamento? Não, né? A fase executiva, ela é executiva porque é, então, o momento que a empresa tem de cumprir o plano de recuperação, né? Então, a fase executiva é a fase, então, em que a empresa tem que cumprir o plano de recuperação. Pessoal, agora, desde logo, o que acontece se a empresa não cumprir esse plano? Pessoal, se dentro de 2 anos, após a homologação, a empresa não cumpre esse plano, qualquer coisinha que ela descumprir do plano, mínimo que seja, olha só, se ela descumprir qualquer coisinha desse plano dentro de 2 anos, que é a fase executiva, não tem choro nem vela. O juiz vai decretar a falência dessa empresa aí, né? Então, a obrigação da empresa em cumprir o plano na fase executiva em 2 anos é muito rígida, porque se ela não cumpre esse plano, qualquer coisinha que ela descumpre dentro desses 2 anos, o juiz vai decretar a falência da empresa. Não tem choro nem vela. Veja, não é poderá decretar a falência, é decretará. O juiz é obrigado a decretar a falência da empresa. Pode ser que o juiz nem queira, fala, nossa, coitadinha da empresa. Não importa. Se ela não cumprir o plano dentro de 2 anos, o juiz decreta a falência dessa empresa aí. E aí vocês vão me perguntar, professor, e depois de 2 anos? Depois de 2 anos, o juiz não decreta mais a falência da empresa, né? Então, se a empresa cumpriu certinho por 2 anos, não decretou a falência. Depois de 2 anos, ela resolve descumprir, não que ela possa, né? Não que ela possa, não pode, mas pelo menos depois de 2 anos não gera a decretação de falência da empresa, né? Então, depois de 2 anos aí,
tira um peso muito grande das costas da empresa. Ela não pode descumprir o plano, mas pelo menos se ela descumprir, ela não vai ter obrigatoriamente a sua decretação de falência, né? Então, a fase executiva mesmo é de 2 anos, porque dentro desses 2 anos, se descumprir o plano, decreta a falência. Depois de 2 anos, ainda tem que continuar cumprindo o plano, mas a gente não fala mais de fase executiva. Por que não? Porque aí o juiz já não é mais obrigado a decretar a falência, então já ameniza bastante para a empresa. Pessoal, se vocês quiserem mais detalhes aí sobre a fase executiva e essa questão de 2 anos e decretação de falência, está nos slides, né? Então está nos slides, vocês vão poder olhar depois, mas isso tudo que a gente falou dos 2 anos está no artigo 61 da Lei de Falência. Então, vou pedir para vocês, depois, né, no aconchego do lar aí, dar uma olhadinha no artigo 61 da Lei de Falência. Pessoal, e agora, então, a gente precisa dar uma olhada geral aqui nessa fase postulatória. Nesse procedimento de falência, começando pela fase postulatória. Olha lá, a fase postulatória é de postular, é de pedir, então é o pedido de recuperação. E como é uma recuperação judicial, o pedido é feito pela petição inicial. Essa petição inicial é normal, segue os requisitos aí do artigo 319 do CPC, né, que vocês já tiveram em processo civil, né, estão estudando procedimento comum, a gente não vai entrar, a gente vai falar só o que ela tem de peculiar, o que ela tem de próprio. Primeiro, a gente já falou, que é a legitimidade ativa, que é só a própria empresa que pode pedir a recuperação, né? Não tem ninguém mais que pode pedir recuperação. Segunda peculiaridade, pessoal, diz respeito ao conteúdo dessa petição inicial. Existem 2 conteúdos que são obrigatórios numa petição inicial de recuperação de empresa. Primeiro, é a exposição dos motivos da crise econômica. Então, a empresa, quando pleiteia sua recuperação, ela tem que expor os motivos da sua crise econômica. Por que ela está em crise econômica? E por que tem essa obrigação de expor os motivos? Pessoal, porque no fundo, quem vai decidir se pode ter recuperação ou não são os credores. E para os credores terem munição para decidir se vai ter ou não vai ter, se vale a pena ter ou não ter, se o plano vai ser efetivo ou não, é sabendo os motivos de tudo isso, né? Então, a empresa tem que expor os motivos para dar subsídio aos credores para bem analisar o plano e ver se é viável aquele plano, se de fato é viável a recuperação de empresa ou não, né? Dependendo dos motivos, olha, nem tem o que fazer, né? Nem tem o que fazer, o credor não vai aprovar a recuperação de empresa aí, né? Então, esses motivos aqui não é para o juiz, é para os credores. Eles constam da petição inicial, mas são para os credores. Pessoal, e a segunda, né, o segundo conteúdo obrigatório de uma petição inicial de recuperação de empresa é a relação de credores, né? Se os motivos são para os credores, a gente tem que saber quem são os credores, né? Então, a empresa é obrigada, quando ela pleiteia a recuperação, já apresentar uma relação de credores aí, né? Então, já tem que trazer a relação de credores. Bom, distribuída essa petição inicial, com esse conteúdo, exposição de motivos e relação de credores, o processo, né, a petição inicial e o processo como um todo vai para o juiz e o juiz ele vai dar o despacho inicial. Pessoal, o que é o despacho inicial do juiz numa recuperação de empresa? Olha só, o despacho inicial do juiz é uma análise meramente formal da petição inicial. O juiz ele vai apenas analisar se a petição inicial cumpriu seus requisitos legais. Ele não vai analisar o conteúdo dessa petição, né? Ele não vai analisar o mérito dessa petição. Ele não vai analisar se vai ter recuperação ou não. Por quê? Porque não cabe a ele, juiz, analisar se vai ter ou não recuperação. Cabe a quem? Aos credores. Então, o juiz se contenta, se limita a uma análise formal se a petição cumpriu os requisitos legais. Se não cumpriu, ele manda corrigir a petição, que é a famosa emenda da petição inicial, para cumprir os requisitos legais. Agora, se já cumpriu, o juiz apenas recebe aquela petição, nomeia o administrador judicial,
no próprio despacho inicial da recuperação, o juiz nomeia o administrador judicial e manda publicar um edital. Gente, antes da gente analisar a publicação do edital, é importante, porque isso cai bastante em prova, que a gente entenda qual é a função do administrador judicial numa recuperação. Na falência, a gente viu que a função do administrador judicial era administrar a própria empresa ou a massa falida. Ou seja, ele realmente era um administrador. Aqui na recuperação, não. Na recuperação, não. O administrador judicial, apesar de ainda chamar administrador judicial, ele não vai administrar a empresa em recuperação, não. Fiquem atentos. Por quê? Porque na recuperação, ainda que haja recuperação, em regra, quem vai continuar administrando a empresa é um empresário individual ou os sócios daquela sociedade empresária. Em regra, eles, a diretoria, aí que continua mandando, né? E o que faz o administrador judicial? Gente, o administrador judicial, ele está aqui, né? A principal função dele na recuperação judicial é organizar e presidir a Assembleia Geral de Credores. Né? Então, importantíssimo, isso cai muito em prova. Na recuperação, o administrador não administra a empresa, ele não tem poder de gestão da empresa. Na recuperação judicial, o administrador ele tem como função organizar e presidir a Assembleia Geral de Credores. Essa é a função dele. Né? Então, ele acaba tendo uma atuação bem menor na recuperação do que ele tem na falência. Né? Bom, e agora a gente pode falar então um pouquinho sobre o edital. Pessoal, o edital aqui, né, a publicação do edital, nada mais é do que a publicação de tudo que aconteceu até agora. Então, nesse edital, publica-se cópia da petição inicial. E por que tem que publicar a cópia da petição inicial? Porque é lá onde estão os motivos, né, da crise econômica. É lá que explica os motivos da crise econômica. Então, tem que publicar a petição inicial. E também tem que publicar a relação de credores, para os credores saberem que aquela empresa está em recuperação e que ele é credor daquela empresa. Né? Não sei se ele teria essa dúvida aí, né? Dinheiro para receber, não sei se ele teria essa dúvida, mas tem que publicar também a relação de credores. E tem que publicar também o despacho inicial. Por que que publica o despacho inicial? Porque é no despacho inicial que a gente fica sabendo quem é o administrador judicial, né? Onde todo mundo fica sabendo quem é o administrador judicial, né? Então, o edital é a publicação da íntegra do processo. No fundo é isso, né? O edital é a publicação da íntegra do processo. Gente, na Lei 11.101 de 2005, essa publicação era analógica, né? Então, publicava em jornal, né? Em diário oficial e no mural do fórum. Né? Tinha os editais aí de recuperação em jornal, em diário oficial e lá no mural do fórum. Com a Lei 14.112 de 2020, essa publicação aqui se tornou digital. Né? Então, da mesma forma que na falência, o administrador aqui ele vai criar um site e ele vai publicar isso tudo num site. Né? E vai, então, dar ciência a todos os credores. Aí. Bom, publicou esse edital, presumindo, então, que todo mundo ficou sabendo que aquela empresa está pleiteando a sua recuperação judicial. E aí, então, começa a correr alguns prazos, né, a partir da publicação desse edital. Começa a correr alguns prazos aí a partir da publicação desse edital. Pessoal, primeiro prazo, olha só. Publicou no edital a lista de credor. Se o credor não está lá, ele vai ter 15 dias para se habilitar. Né? Então, publicou o edital. Se o credor não estiver lá, ele tem 15 dias para se habilitar. Aí fala, pelo amor de Deus, eu sou credor também. Né? E ele vai pedir a sua habilitação. Gente, essas habilitações, né, são feitas ao administrador ou ao próprio juiz da recuperação. Né? Então, essas habilitações feitas ao administrador ou ao próprio juiz. E depois desse prazo de 15 dias, né, depois desse prazo de 15 dias que tem que ter as habilitações, começa a correr um prazo de 45 dias para o administrador, para que ele julgue essas habilitações
e insira os novos credores nessa lista geral de credores, e aí ele vai publicar um novo edital com a lista atualizada de credores. Né? Então, publicou o edital, tem 15 dias para se habilitar, depois dos 15 dias, o administrador vai ter 45 dias para julgar essas habilitações, habilitar quem ele entender que deve ser habilitado e publicar um novo edital com a lista atualizada de credores aí, para que todo mundo então saiba realmente quem são os credores. Pessoal, depois da publicação do edital, todas as ações e execuções contra a empresa ficam suspensas. A publicação do edital, ela gera suspensão das ações e execuções contra a empresa. Suspende tudo. Por quanto? 180 dias. Para todos os processos. E esse prazo de 180 dias em que as ações e execuções são suspensas é chamado de stay period, né? O famoso stay period, né? Um período que está parado, stay period, né? Um período que está parado, né? Essa é a ideia aí. Não anda nada, né, contra a empresa em recuperação, ou que pleiteou a sua recuperação. E por que as ações e execuções contra a empresa ficam paradas por 180 dias? Para que a empresa, então, não tenha nenhum outro a fazer, não tenha nenhuma outra preocupação, não despende força com qualquer outra coisa, para que ela possa elaborar o plano de recuperação. Né? Esse stay period, ele existe para que a empresa tenha, então, tranquilidade, tenha tempo para elaborar o plano de recuperação. Né? E por quê que ela tem que ter tranquilidade para elaborar o plano de recuperação? Porque esse plano é o que vai ser apresentado aos credores. E os credores vão ter que aprovar esse plano. Então tem que convencer os credores. E tem que ser bom o suficiente para convencer os credores. Por isso que a empresa tem que ter tempo para fazer um bom plano de recuperação. Ah, professor, se ela fizer nas coxas? Se ela fizer um plano ruim, os credores não vão aprovar. E se não aprovar, não vai ter recuperação. Não vai ter recuperação. Mas pior, pessoal, se os credores rejeitarem esse plano, o juiz decreta a falência da empresa. Olha só, tem que ser um bom plano, porque esse plano tem que ser aprovado pelos credores para ter recuperação. E se esse plano não for bom o suficiente para convencer os credores e os credores negarem o plano, rejeitarem o plano, o juiz decreta a falência da empresa. Afinal, nós estamos agora numa recuperação judicial, tem processo. O juiz está controlando tudo. E se a empresa fizer uma caca aqui de plano e os credores rejeitarem, o juiz decreta a falência da empresa. Né? Então, no stay period, a empresa está com o pé na casca de banana e outro na cova. Né? Se ela escorregar aqui no plano, e o plano for rejeitado, decreta a falência da empresa. Sem choro nem vela, o juiz é obrigado a decretar a falência da empresa. Gente, só que aqui tem um detalhe que gera muita confusão na prática. Olha só. A suspensão das ações e execuções, o stay period, é de 180 dias. E a finalidade dele é a apresentação do plano. Porém, esse plano ele tem que ser apresentado não em 180 dias. O prazo de efetiva apresentação é menor. O prazo de apresentação do plano é de 60 dias. Então, veja, o plano ele tem que ser aprovado dentro do stay period. Ele tem que ser apresentado em até 60 dias. Então, dentro do stay period. Né? O stay period, que é a suspensão, é 180. Mas o plano tem que ser apresentado em 60. Ah, professor, e se não apresentar em 60? Juiz decreta a falência. Se a empresa perder esse prazo de 60 dias, o juiz decreta a falência da empresa. Pessoal, e aqui a gente tem uma modificação na lei. Olha só, aqui a gente tem uma modificação na lei pela jurisprudência, né? A lei é categórica. A lei fala que esse prazo de 60 dias para apresentação do plano é improrrogável. A lei fala que é improrrogável, né? Porém, a jurisprudência prorroga, né? Mas veja, isso não está na lei, isso é entendimento jurisprudencial. Se conseguir dar um motivo bom para o juiz por ter perdido o prazo, ele pode, né? Existe precedente nesse sentido, prorrogar o prazo. Mas não contem com isso.
não contem com isso. A lei fala que o prazo de 60 dias é improrrogável. E se perder o prazo, decreta a falência da empresa aí. E aí vocês vão perguntar, professor, mas o stay period é 180 para apresentar o plano, mas o plano tem que ser apresentado em 60, então vai sobrar 60. Por que sobra 60? Para que tem esses 60 a mais? Pessoal, os 60 a mais é para dar tempo para os credores deliberarem, né? Então, o stay period é 180. Nos primeiros 60, a empresa apresenta o plano e nos segundos 60, os credores deliberam, né? Então, precisa sobrar esse prazo de 60 dias para permitir que os credores deliberem sobre o plano aí, né? Então, por isso que o stay period é 60, por isso que o plano é apresentado por isso que o stay period é 180 e o plano é apresentado em 60, para sobrar mais 60 para os credores poderem deliberarem sobre esse plano. Bom, pessoal, apresentado o plano pela empresa, o que acontece? Apresentado o plano pela empresa, o juiz ele vai intimar os credores para apresentarem objeção a esse plano. Então, apresentado o plano, o juiz intima os credores para apresentar objeção para esse plano. Gente, essas objeções, né, dos credores, essas contraposições dos credores, têm que ser apresentadas em 30 dias. Se ninguém apresentar objeção em 30 dias, é porque ninguém discordou. E se ninguém discordou, é porque todo mundo concordou. E se todo mundo concordou, né, o juiz já homologa o plano. Então, se não houver nenhuma objeção dentro de 30 dias, o juiz homologa o plano automaticamente. Ele profere a decisão concessiva da recuperação, pondo fim à fase deliberatória e já iniciando a fase executiva. Agora, se houver uma objeção que seja, o juiz já não pode mais homologar. Se houver uma objeção que seja, o juiz já não pode mais homologar. Então, havendo uma objeção que seja, o juiz já não pode mais homologar. E aí, o que ele faz? Ele é obrigado a convocar uma Assembleia Geral de Credores, e é essa Assembleia Geral de Credores que vai ser presidida pelo administrador judicial. Então, em havendo objeção, o juiz não homologa, o juiz ele convoca uma Assembleia Geral de Credores. E essa Assembleia Geral de Credores vai analisar o plano. Se essa Assembleia aprovar o plano, o juiz homologa. Beleza. Se a Assembleia Geral de Credores aprovarem o plano, o juiz homologa. Agora, se essa Assembleia Geral de Credores rejeitarem o plano, na Lei 11.101 de 2005, não tinha mais nenhum jeito. Se a Assembleia Geral de Credores rejeitasse o plano, não tinha mais jeito. O juiz era obrigado a decretar a falência. Não tinha mais opção. Na Lei 14.112, mudou. Por quê? Porque se a Assembleia rejeitar o plano, olha que legal. O juiz ele vai dar 30 dias para essa Assembleia apresentar um novo plano. Olha só, na Lei 14.112 de 2020, se os credores, né, na Assembleia rejeitarem o plano apresentado pela empresa, ainda tem mais um jeito, ainda tem mais opção. O juiz dá 30 dias para essa Assembleia, ela própria apresentar um plano de recuperação para a empresa. Os credores, então, passaram a poder apresentar plano de recuperação à empresa. Essa é a grande novidade da 14.112 de 2020. Os credores passaram a ter a opção deles mesmos apresentarem um plano de recuperação. Se eles rejeitarem da empresa, eles apresentam deles, né? E, gente, a lei é tão ampla que ela fala o seguinte: credores, vocês são livres para fazer o que vocês quiserem nesse plano. Vocês só não podem prever algo pior do que seria se houvesse falência. Mas vocês são livres para prever tudo o que vocês quiserem, desde que não seja tão ruim quanto a falência. Carta branca praticamente para os caras. Desde que não seja quebrar a empresa, vocês podem fazer o que vocês quiserem aí, né? E aí, então, os credores podem apresentar esse plano em 30 dias. O plano dos credores é dos próprios credores. O que o juiz faz?
homologa o plano, né? Homologa o plano e aí passa para a fase executiva, né? E aí esse plano tem que ser cumprido em 2 anos, né? Dentro de 2 anos, sob pena de decretação de falência da empresa. Agora, pessoal, isso é uma opção aos credores de apresentar o plano. É uma opção que a nova lei está dando para eles de apresentar o plano. Se eles não quiserem apresentar, se eles não entrarem num consenso, se eles não conseguirem apresentar o plano, aí vale a rejeição do plano da própria empresa, né? E se os credores, então, não apresentarem o plano, decreta-se a falência da empresa. Se os credores não apresentarem plano, não tem mais jeito, né? Aí não tem mais jeito mesmo. Aí decreta a falência da empresa. Pessoal, e esse aí é o procedimento da recuperação. Eu sei que a gente se estendeu bastante, né? Então vou interromper aqui a gravação para liberar vocês também para a próxima aula aí, né? Pedindo desculpas por isso a vocês e ao próximo professor, mas a gente continua aqui batendo um papo, caso tenham dúvidas, comentários, sugestões, fiquem à vontade. Pessoal, então interrompi a